Também está implícito no texto que Jesus morreu, pois não poderia ter ressuscitado dos mortos se não tivesse descido primeiro entre os mortos e não tivesse sido um deles. Se Jesus morreu, a crucificação não foi um engano. Seu lado transpassado com a lança foi uma prova sumária, clara e evidente de que estava morto. Seu coração foi transpassado e sangue e água brotaram dali. Como um morto foi baixado da cruz e levado por mãos caridosas e posto em um sepulcro novo pertencente a José. Parece que vejo esse cadáver pálido, branco como um lírio. Observe como está manchado com o sangue de suas 5 chagas, que lhe deixaram vermelho como uma rosa. Vejam como as santas mulheres o envolvem com ervas aromáticas e linho fino, e o deixaram para que passe seu dia de repouso completamente só no sepulcro, cavado na rocha. Nenhum homem deste mundo esteve certamente mais morto que ele. Se pôs com os ímpios sua sepultura, mas com os ricos foi em sua morte. Como morto o colocaram no lugar dos mortos, com mortalha, ataduras e roupas adequadas para o morto, e logo rodaram a grande pedra que tapava a sepultura na rocha, e ali o deixaram, sabendo que estava morto. Em seguida vem a grande verdade de que assim que o sol iniciou seu terceiro turno brilhante, Jesus ressuscitou. Seu corpo não tinha sofrido corrupção, pois não era possível que este santo cadáver visse corrupção. Porém, ainda assim, tinha estado morto, e pelo poder de Deus, por seu próprio poder, e pelo poder do Pai, e pelo poder do Espírito, pois alternativamente é atribuída a cada um deles. Antes que o sol tivesse saído, seu cadáver foi revivificado. O coração silenciosamente começou a bater outra vez, e o sangue começou a circular através dos canais estancados das veias. A alma do Redentor tomou posse outra vez do corpo, que viveu uma vez mais. Ali estava dentro do sepulcro, vivo em sua tonalidade, como sempre esteve. Ele saiu da tumba, literal e verdadeiramente, em seu corpo material, para viver entre os homens até a hora de sua ascensão ao céu. Esta é a verdade que se deve ensinar, embora, apesar de que alguns queiram refiná-la ou se atrevem a espiritualizá-la, este é o fato histórico que os apóstolos presenciaram. Esta é a verdade pela qual os confessores sangraram e morreram. Esta é a doutrina que é a pedra angular do cristianismo, e aqueles que não a mantêm deixaram de lado a verdade essencial de Deus. Como podem esperar a salvação de suas almas se não creem que o Senhor ressuscitou verdadeiramente? Esta manhã desejo fazer 3 coisas. Primeiro, considerarmos as repercussões da ressurreição de Cristo em relação a outras grandes verdades. Em segundo lugar, considerar as repercussões destes fatos em relação ao Evangelho, pois de acordo com o texto, tem tais repercussões. Recordemo-nos de que Jesus Cristo, da linhagem de Davi, ressuscitado dentre os mortos, conforme o meu Evangelho. Em terceiro lugar, devemos considerar as repercussões em nós, que estão todas indicadas em lembre-se. Primeiro, amados, com a ajuda de Deus, temos que considerar as repercussões do fato de que Jesus ressuscitou dos mortos. É claro que a ressurreição de nosso Senhor foi uma prova tangível de que há outra vida. Vocês não têm citado muitas vezes certas linhas sobre esse país desconhecido de que nenhum viajante regressa. Não é assim. Teve um viajante que disse: vou, pois, preparar lugar para vós. E se foi preparar lugar, e voltarei outra vez
e os levarei para mim. Para onde eu estiver, vós também estareis. Ele disse: ainda por um tempo me vereis, e de novo um pouco me vereis, porque eu volto para o Pai. Não se recordam destas palavras dele? Nosso divino Senhor foi a um país desconhecido e regressou. Ele disse que ao terceiro dia regressaria e foi fiel à sua palavra. Não há nenhuma dúvida de existe outro estado para a vida humana, pois Jesus esteve nele e regressou dele. Não temos nenhuma dúvida quanto à existência futura, pois Jesus existiu depois da morte. Não temos nenhuma dúvida quanto a um paraíso de futura bem-aventurança, pois Jesus foi para lá e voltou. Ainda que ele voltou a deixar-nos para ficar conosco mais 40 dias, nos garantiu sua volta uma segunda vez, quando chegue a hora marcada. E então permanecerá conosco por 1000 anos e reinará na terra com seus anciões em glória. Seu retorno dos mortos é uma garantia para nós da existência de vida depois da morte, e nós nos alegramos nisso. Sua ressurreição é também uma garantia de que o corpo viverá outra vez e será elevado a uma condição superior, pois o corpo de nosso bendito Mestre não era nenhum fantasma depois da morte, como também não o foi antes. Toca e vê, ó, que prova portentosa. Ele disse: toca e vê, e logo disse a Tomé: põe aqui teu dedo, olha minhas mãos e vem, põe tua mão, toca-me do lado. Que engano seria possível com isto? O Jesus ressuscitado não era um mero espírito. Ele falou imediatamente: um espírito não tem carne nem ossos, como podeis ver que eu tenho? E perguntou: tereis algo para comer? Para mostrar-lhes como seu corpo era real, embora não tivesse necessidade de comer. E comeu um pão de mel e parte de um peixe assado, como provas da realidade do ato. Agora, o corpo de nosso Senhor em seu estado ressuscitado não mostrou totalmente sua glorificação, pois, do contrário, teríamos visto João cair a seus pés como morto, e todos seus discípulos esmagados pela glória de sua visão. Porém, numa certa medida, podemos chamar a estadia de Jesus por 40 dias na terra de a vida de Jesus em glória sobre a terra. Já não era mais desprezado e descartado pelos homens, senão que estava rodeado de glória. É evidente que o corpo ressuscitado passava de um lugar para outro em um instante, que aparecia e desaparecia segundo sua vontade, e que era superior às leis da matéria. O corpo ressuscitado era incapaz de sentir dor, fome, sede e nem cansaço durante o tempo que permaneceu aqui na terra. Era um representante apropriado de todos aqueles que dormiram, dos quais é as primícias. De nosso corpo também, em breve, se poderá dizer: foi semeado na fraqueza, é ressuscitado em poder. Foi semeado em desonra, ressuscitará em glória. Então, ao pensar em Cristo ressuscitado, devemos estar bem seguros da uma vida futura e muito seguros que nosso corpo existirá nela em uma condição glorificada. Eu não sei se às vezes vocês ficam perturbados pelas dúvidas em relação ao mundo vindouro, no quanto se pode ser certo que viveremos eternamente. Este aspecto é que faz a morte parecer terrível aos que duvidam, pois, mesmo que creiam nesta realidade do sepulcro, não creem na realidade da vida depois dele. Agora, a melhor ajuda para crer nessa realidade é o firme assentimento do fato que Jesus morreu e que Jesus ressuscitou. Esse fato está demonstrado mais que qualquer outro fato da história.
Seu testemunho é mais forte do que qualquer outra coisa que está escrita, seja nos registros profanos ou sagrados. Já que a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo é verdadeira, podemos estar seguros da existência de outro mundo. Esse é o grande impacto desta grande verdade. Em segundo lugar, a ressurreição de Cristo dos mortos foi o selo de todas as suas afirmações. Portanto, era certo que foi enviado por Deus, pois Deus o ressuscitou dos mortos em confirmação da sua missão. Ele mesmo disse: destruirei esse templo e em 3 dias o levantarei. Vejam, o templo de seu corpo foi reconstruído. Ele havia, inclusive, dado este fato como um sinal. Quer dizer, da mesma forma, o relato de Jonas, preso no ventre de um grande peixe por 3 dias, se 3 noites, assim estaria o Filho do Homem no coração da terra, 3 dias e 3 noites, e logo ressurgiria para a vida outra vez. Considere seu próprio sinal escolhido, e como foi cumprido. O sinal ficou evidente aos olhos dos homens. Suponham que não tivesse ressuscitado nunca. Vocês e eu teríamos podido crer em certa missão que Deus tivesse dado a Jesus. Porém, nunca teríamos acreditado na verdade desta missão, como afirmava ter recebido. Uma comissão de ser nosso Redentor da morte e do inferno. Como ele poderia ser nosso resgate do sepulcro se ele mesmo tivesse permanecido sob o domínio da morte? Queridos amigos, a ressurreição de Cristo dentre os mortos demonstrou que este homem era inocente de todo pecado. Ele não podia ser retido pelos laços da morte, pois não tinha pecado que consolidasse esses laços. A corrupção não podia tocar seu corpo puro, pois nenhum pecado original tinha contaminado o santo. A morte não podia retê-lo como um prisioneiro permanente, porque ele não tinha caído sob pecado. E ainda que tomou nosso pecado e o levou por imputação, portanto, morreu. Ele não tinha nenhuma culpa própria e devia, então, ser liberado quando sua carga imposta tivesse sido paga. Além da ressurreição, Cristo demonstrou sua pretensão à deidade. É-nos informado em outra parte que foi comprovado que era Filho de Deus, com poder pela ressurreição dos mortos. Ele ressuscitou por seu próprio poder, e embora o Pai e o Espírito Santo cooperam com ele, e por isso sua ressurreição é atribuída a ambos. No entanto, foi devido porque o Pai lhe tinha dado o ter vida em si mesmo, que ressuscitou dos mortos. Ó Salvador ressuscitado, tua ressurreição é o selo de tua obra. Não podemos ter nenhuma dúvida sobre isso. Agora que abandonaste o sepulcro, profeta de Nazaré, tu és na verdade o Cristo de Deus, pois Deus soltou sobre ti as amarras da morte. Filho de Davi, tu és verdadeiramente o escolhido e o mais belo ser.